Você paga pelo papel, pela tinta, pela internet da sua casa, pela energia, para ter uma casa, e você ainda vai ter que pagar uma assinatura para poder imprimir. Depois de um tempo você não vai poder imprimir, a não ser que você pague R$ 9,99 por mês. Eu entrei no site da Movida para ver quanto custaria um carro por assinatura. O Onix, que é o modelo popular da Chevrolet, ele parte de R$ 2.480 para um plano de 4 anos. Vocês estão olhando a fatura do cartão de crédito de vocês? Porque o meu cartão estava vindo muito alto. E eu estava pensando que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo, porque eu não estava gastando tanto assim. E aí eu entrei e olhei compra por compra e eu descobri que tinha um monte de compra de assinatura que eu fiz e algum momento da vida eu fui lá e falei, vou pagar esse aplicativo aqui porque eu quero usar tal coisa. E aí depois eu nunca mais usei esse aplicativo e na minha cabeça eu acho que se eu não usasse, a assinatura cancelava sozinha. E adivinha, não cancela. Hoje em dia a gente não compra mais nada, a gente assina. Filmes, séries, livros, música, mas se tudo é um serviço de assinatura mensal, será que nós ainda somos donos de alguma coisa? Ou será que as novas gerações não vão mais ser donas de nada daquilo que consomem? A geração Z, formada por pessoas que nasceram mais ou menos entre 1997 e 2012, é a primeira geração que não teve CDs ou DVDs, que não teve uma coleção de revistas, de jogos ou de videogames e que basicamente já nasceu em um mundo dominado pelos serviços de assinatura ou subscriptions. Ao invés de comprar um DVD, agora a gente paga R$ 21 por mês pela Netflix. Ao invés de comprar uma fita, um disco ou um CD, a gente paga R$ 35 por mês pelo plano familiar do Spotify. Ao invés de comprar um livro físico, a gente paga pelo acesso a uma biblioteca de PDFs do Kindle Unlimited. Além disso, existe um serviço de assinatura para sua academia, para armazenar suas fotos, para encontrar um parceiro, para sua impressora e a lista continua. E no começo a ideia parecia ótima. Ao invés de comprar um monte de DVDs, eu pago um valor muito menor e tenho acesso a muito mais filmes. Uma opção mais sustentável e acessível. Mas esse modelo de assinaturas não tem apenas benefícios e já está tendo um grande impacto, especialmente sobre as novas gerações que estão ficando cansadas de pagar por tudo e não serem donas de nada. Como esse modelo de assinaturas ou subscriptions está mudando a nossa relação com a propriedade? Nós ainda somos donos de alguma coisa? Vamos ter algo para deixar para os nossos filhos? Para tentar responder isso, eu vou explorar 3 questões. Primeiro, tentar compreender por que até mesmo produtos físicos como o seu carro estão virando serviços de assinatura. E, em seguida, analisar qual tem sido o impacto disso sobre as pessoas e sobre a economia, especialmente quando estamos falando sobre bens digitais. E, por fim, pensar o que acontece com esses bens no final da vida. Será que nós podemos falar sobre uma herança digital? Meu nome é Amanda Smith Martins, eu sou advogada e pesquisadora e eu falo sobre direito e novas tecnologias. Se você se interessa por conteúdos como esse, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Você já parou para contar quantos serviços de assinatura você paga hoje em dia? Entre o espaço no Google Drive, a Netflix, o Rappi e o ChatGPT, eu sei que eu tenho pelo menos 4. Hoje existem empresas vendendo todo tipo de serviço por assinatura com o pagamento de um valor mensal ou anual. Desde serviços de streaming como a Netflix até as suas roupas ou a areia da caixa do seu gato, parece que tudo está virando um serviço de assinatura. Sem dúvida, as subscriptions ou esses serviços por assinatura são um negócio muito lucrativo para as empresas, que garantem uma renda previsível, constante e estável. Com isso, até empresas que vendem produtos físicos também estão vendendo serviços por assinatura para garantir uma renda fixa extra, e essa receita, por sua vez, permite novos investimentos. Em alguns casos, o pagamento mensal ou anual dá acesso a produtos como músicas e livros, e em outros casos, esse pagamento dá acesso a descontos e benefícios. Com isso, as empresas também criam comunidades com usuários engajados que tendem a consumir mais e mais da mesma marca. Do ponto de vista da empresa, isso é ótimo, mas do ponto de vista do consumidor, não parece justo ter que pagar por um serviço de assinatura quando você já pagou pela impressora, pelo papel e pela tinta. Além disso, algumas assinaturas são de produtos físicos, mas outras são de bens digitais. Quando você assina a Tag Livros, por exemplo, recebe todo mês um livro físico em casa. Inclusive, muito legal e eu recomendo.
Mas quando você assina o Kindle Unlimited, você recebe apenas o acesso aos livros digitais. Basicamente, você está pagando não para ter a propriedade sobre um livro, mas sim para ter acesso a uma biblioteca de PDFs. A mesma coisa vale para o Spotify, por exemplo. Quando você comprava uma fita, um disco ou um CD, aquelas músicas eram suas e você podia usar o CD como você quisesse, desde que não violasse direitos autorais. Você podia revender, dar de presente, escutar, riscar ou jogar fora. Mas se em algum momento você perder o acesso às suas contas do Spotify ou da Apple Music, por exemplo, você também vai perder acesso a todas as suas músicas e playlists. E isso pode ser um problema, porque na prática e no final das contas, o verdadeiro dono desses bens digitais não é você, é a empresa. Em primeiro lugar, o consumidor fica preso ao pagamento daquela assinatura, porque se ele deixar de pagar, vai deixar de ter acesso àquele conteúdo. Se eu não quiser perder o acesso às minhas fotos e lembranças, eu sou obrigada a continuar pagando o armazenamento extra no Google Drive. Se eu não quiser perder acesso às playlists que eu levei anos para montar, eu sou obrigada a continuar pagando a assinatura da plataforma do mesmo jeito. E se a minha conta for suspensa, bloqueada ou hackeada, eu vou perder o acesso a todas elas. E mais do que isso, eu passei anos pagando todos os meses por uma assinatura para, com isso, ter acesso às músicas mais novas e aos lançamentos. Mas no final das contas, eu acabo ouvindo sempre os mesmos artistas e as mesmas playlists. Ou seja, se eu tivesse comprado aqueles CDs de fato, eu não estaria mais pagando todo mês por uma coisa que eu mal uso. Eu teria comprado o CD e poderia escutar quando quisesse sem precisar pagar mais nada ou sem ser interrompida por anúncios. A única pessoa que tem interesse em que eu continue pagando uma mensalidade é a plataforma. O fato é que eu não tenho propriedade sobre nenhuma dessas coisas. Eu só tenho uma licença ou um direito de uso. Por exemplo, antes, quando eu comprava o CD-ROM com o pacote Office, eu era dona da minha versão do Word. Agora, eu só tenho a opção de assinar uma licença de uso. Ou seja, o que antes era um produto sobre o qual eu tinha propriedade e controle, virou agora um serviço por assinatura. E a diferença pode parecer só uma questão técnica ou só uma palavra, mas existem grandes consequências. E com a variedade de assinatura que nós acabamos contratando, no final a conta pode ficar bem cara. A média de assinaturas no Brasil é de 3,8 por pessoa, mas 32% das pessoas pagam por uma assinatura que não usam. Uma pesquisa realizada pela empresa Bango revelou que os brasileiros gastam em média R$ 1.416 por ano em assinaturas digitais, com um ticket mensal aproximado de R$ 118 por assinatura. Os serviços de vídeo sob demanda são os mais populares, representando 86% das assinaturas. Não é por acaso que está em debate um projeto de lei para tributar os serviços de streaming. Outras categorias de serviço por assinatura que aparecem no topo da lista incluem música, entrega de comida e varejo. No entanto, essa mesma pesquisa também revelou que quase 3/3 dos participantes, ou 73%, não conseguem pagar por todos os serviços que gostariam, e 63% das pessoas relatam se sentir frustradas por não conseguirem gerenciar todas as suas assinaturas em um único local. E é por isso que a unificação de assinaturas, conhecida como Super Bundling, deve ganhar espaço no mercado nos próximos anos. Já em 2023, serviços como o Verizon Plus Play foram lançados nos Estados Unidos para reunir diversas plataformas como a Netflix e a Paramount Plus. Isso permite escolher e gerenciar suas assinaturas de forma centralizada, pagando por várias delas através de uma única fatura mensal. Aqui no Brasil, segundo a pesquisa, a preferência para oferecer esses serviços é pelas empresas de telecomunicações, com 51% das pessoas que participaram da pesquisa indicando que gostariam que as suas operadoras móveis oferecessem pacotes de super bundling, enquanto 28% das pessoas entrevistadas preferem que essa funcionalidade seja oferecida pelos seus provedores de internet.
Sinceramente, eu não sei se eu gostaria de ter a Claro ou a Vivo cuidando de todas as minhas assinaturas. Mas isso é uma outra história. O fato é que, enquanto isso não acontece, as nossas assinaturas e as nossas faturas vão se acumulando. E uma questão muito interessante que surge aqui e que muitas vezes não aparece em outros contextos fora do Brasil é a pirataria. Em um mundo de acessos pagos, a população que não tem como arcar com tantas assinaturas sempre encontra outras maneiras de ter acesso ao conteúdo que deseja. Mas a cultura de pirataria no Brasil e o seu impacto sobre o acesso à informação é uma outra história, então comente aqui se você gostaria de ver um vídeo no futuro sobre esse tema. Mas além dessa dependência financeira, o acesso àquele conteúdo na prática também fica totalmente sob controle da empresa. Ou seja, se em algum momento a empresa entender que você violou os termos de uso da plataforma, por exemplo, o seu acesso pode ser suspenso ou bloqueado. Ou ainda, se a empresa fechar ou se ela for à falência, você simplesmente pode perder acesso a todos os seus bens digitais, sejam eles livros, músicas, jogos, textos de blog ou qualquer outro. Quando o Orkut fechou, por exemplo, todos nós perdemos o acesso às nossas fotos que estavam publicadas ali. Mas como o limite de fotos era bem pequeno, o prejuízo não foi grande. Já se eu perdesse o acesso à minha galeria de fotos do Google Fotos, por exemplo, a situação seria bem diferente. Como sempre, é difícil falar de tecnologia sem pensar em algum episódio de Black Mirror, e na última temporada, durante o episódio Pessoas Comuns, nós nos deparamos com um futuro distópico, mas muito possível, no qual até a nossa saúde vai depender de serviços por assinatura. Nesse episódio, uma mulher sofre um acidente de carro e entra em coma, mas uma empresa surge e oferece uma solução. É basicamente um dispositivo que substitui a parte danificada do cérebro e a cirurgia é grátis, mas com um detalhe. Junto com ela vem um serviço de assinatura sem o qual o dispositivo para de funcionar e ela volta a ficar em coma. A família sofre para conseguir pagar a assinatura todos os meses, mas não tem escolha, até que surge a versão Premium, com um valor ainda maior, e a versão básica passa a ter sérios problemas. Além de funcionar menos tempo por dia, ela faz propagandas e o usuário fica repetindo slogans e comerciais sem nem perceber. Dando spoilers, com o tempo a situação fica insustentável e eles decidem simplesmente cancelar a assinatura. É claro que perder o acesso à sua biblioteca do Kindle, por exemplo, não é tão grave assim, mas é sim um sintoma preocupante da adoção generalizada dos modelos de assinatura. E os serviços de assinatura não valem apenas para os bens digitais. Cada vez mais produtos físicos estão incluindo no pacote algum tipo de serviço de assinatura. A LG, por exemplo, vende a assinatura Home as a Service para sua geladeira. A assinatura dá acesso a benefícios como garantia estendida, manutenção preventiva, suporte técnico especializado ou até mesmo a entrega de itens consumíveis como filtros de água e ar. Você também pode ter um carro sem precisar comprar um. Existem diversas empresas que alugam veículos, por exemplo, para quem quer trabalhar como motorista de aplicativo, mas não quer ou não pode investir em um veículo próprio. Existem muitas vantagens, principalmente quanto à manutenção desses carros, mas no final do dia, se você desistir de trabalhar com o aplicativo, também vai ficar sem carro. Ainda sobre veículos, a Mercedes-Benz também oferece recursos opcionais por assinatura, como forma de monetizar funcionalidades que já existem, mas que podem ser desbloqueadas por meio de um pagamento. Um dos recursos mais polêmicos foram os bancos aquecidos, mas a empresa também já gerou polêmica ao oferecer a possibilidade de aumentar a potência do veículo por meio de uma assinatura, permitindo que o carro atinja velocidades maiores em um tempo mais curto. E não é só nos veículos de luxo. Pessoas que compraram tratores da marca John Deere descobriram que, apesar de terem gastado milhares de dólares nos tratores, o software que vem com eles só permite que mecânicos autorizados façam reparos ou manutenção. A HP também gerou polêmica e revolta entre os consumidores ao criar um serviço de assinatura que cobrava não pelo uso da impressora ou pela recarga da tinta, mas com base no número de páginas impressas. Isso tudo mostra a dimensão da transformação econômica que está acontecendo e levanta a questão: se ao invés de comprar algo, simplesmente assinamos um serviço, será que nós ainda somos donos de alguma coisa?
A frase "You will own nothing and be happy", ou em português, "Você não terá nada e será feliz", é uma previsão para 2030 e foi dita pela política dinamarquesa Ida Auken, que causa controvérsia devido à sua visão de um futuro onde a propriedade individual é limitada, enquanto a economia compartilhada é priorizada. Essa frase tem sido criticada por sugerir um futuro onde a propriedade privada é eliminada e a felicidade é condicionada pela dependência dos serviços compartilhados e serviços de assinatura. As novas gerações já estão aceitando o fato de que não vão ser donas de carros ou de imóveis, mas isso não é uma vitória da economia compartilhada, e sim uma transformação radical na ideia de propriedade. A economia digital é marcada pela digitalização dos bens, ou seja, aquilo que antes era um bem físico, agora é um bem digital. E mais do que isso, ela é marcada pela intangibilidade. Isso significa que o grande patrimônio das empresas não está mais necessariamente em uma estrutura física como uma fábrica, mas sim em ativos que não são físicos, que são intangíveis, como algoritmos, como marcas, como bancos de dados. Já não é mais possível negar que os bens digitais, que existem somente no mundo virtual, podem sim ter um valor patrimonial bastante real. Seguindo essa lógica, nós temos pelo menos duas consequências. Primeiro, os bens e o patrimônio estão se tornando cada vez mais intangíveis, ou seja, estão deixando de ser físicos ou corpóreos. E segundo, os modelos de assinatura fazem com que as pessoas não tenham mais de fato controle sobre esses bens. Voltando ao exemplo da biblioteca do Kindle, esse é um caso real que de fato aconteceu com uma mulher residente na Suécia. Possivelmente por morar em um país que na época não tinha ainda o serviço da Amazon, a conta dela no Kindle simplesmente foi bloqueada e ela perdeu acesso a toda a biblioteca e aos livros que ela havia comprado. Acontece que ela havia pagado por aqueles livros, mas na prática eles não pertenciam a ela. A justificativa da Amazon foi genérica, afirmando uma violação dos termos de uso, mas ela sequer sabe com certeza que violação foi essa. Esse foi um caso individual, mas o Kindle também tem um exemplo coletivo. Em 2009, a obra 1984, do George Orwell, foi removida de todos os dispositivos Kindle, ou seja, todo mundo que havia comprado e pagado pelo livro perdeu acesso ao e-book. Isso porque a editora não detinha os direitos para a venda desse livro nos Estados Unidos. Mas se essas pessoas tivessem comprado um livro físico, seria muito difícil entrar na casa de cada uma delas e pegar o livro de volta. Os livros do Kindle são um ótimo exemplo de bem digital. Quando nós falamos em bens digitais, não estamos falando apenas de criptomoedas e coisas do tipo, mas também de livros, músicas e até seguidores nas redes sociais. Uma conta qualquer no Instagram pode não ter um valor monetário, mas a partir do momento em que ela tem milhares ou até milhões de seguidores e funciona como parte de um modelo de negócio, fica difícil negar que exista esse valor. E então, o que acontece quando a plataforma suspende ou bloqueia uma conta como essas, por exemplo? Esse tem sido um tema de muita controvérsia, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. Por aqui, o STF está discutindo quais são os limites do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata sobre a remoção de conteúdo das redes sociais e sobre o bloqueio de contas ou perfis. Mas, nesses casos, geralmente a remoção ou bloqueio está relacionada a uma violação da lei, não apenas aos termos de uso da plataforma. Com isso, muitas pessoas que usam as redes sociais de forma legítima e de acordo com a lei são prejudicadas quando a conta é suspensa ou bloqueada. E, juridicamente falando, não é simples justificar um direito de propriedade sobre aquele perfil. A rigor, o direito civil mais tradicional exige que, para que seja possível alguém ter posse ou propriedade sobre algo, esse algo seja de fato uma coisa. Quando nós falamos de bens digitais, estamos falando de algo que não existe no mundo físico, ou seja, juridicamente e tecnicamente não seria uma coisa.
Apesar de muitos juristas defenderem esse ponto de vista, me parece difícil negar a posse ou propriedade sobre bens digitais, especialmente quando existe um valor monetário. Talvez seja necessário reinterpretar algumas regras para que o direito seja mais correspondente à realidade. É por isso que, na prática, muitos juízes têm determinado a reativação de perfis, principalmente quando é possível demonstrar que havia um grande número de seguidores e que aquele era um canal de vendas importante, por exemplo. Mas isso só acontece quando a pessoa prejudicada entra na justiça. Os pedidos de reativação raramente são atendidos pelas grandes plataformas ou redes sociais. E sempre existe o risco de que a plataforma simplesmente deixe de operar no Brasil. Basta relembrar a polêmica do TikTok nos Estados Unidos recentemente e o impacto que essa história teve, principalmente sobre os criadores de conteúdo que dependiam da plataforma. Mas, como você já deve ter entendido até aqui, nós não estamos falando só sobre perfis em redes sociais. Estamos falando de toda uma economia digital em que muitas coisas não existem no mundo físico, mas certamente têm valor. Acontece que, quando você paga por um bem digital como um livro do Kindle, você não está pagando para ter a propriedade sobre aquele bem. Na verdade, você está pagando para que aquele conteúdo seja licenciado para você. Isso é, enquanto você estiver de acordo com os termos de uso e regras da plataforma. E é por isso que, diferente de um livro físico, que você pode emprestar, pode revender para outra pessoa, rasgar, queimar ou usar como você quiser, desde que não viole os direitos autorais, os livros do Kindle somente podem ser acessados pela sua conta e somente enquanto você respeitar todos os termos de uso da plataforma. Um dos grandes problemas com os modelos de assinatura é que eles dão uma ilusão de propriedade, mas na prática nós não somos donos de nada. Então, pensando nisso tudo, será que nós vamos ter algo para deixar para os nossos filhos? Será que é possível falar em uma herança digital? Será que nós não teremos mais uma herança para deixar? Ou será que a herança no futuro vai envolver também bens digitais? Existem algumas características que são compartilhadas por todos os bens digitais. São bens imateriais, ou seja, no final das contas, são códigos armazenados em um computador ou uma máquina que não podem ser acessados sem o meio virtual. Mas é preciso fazer uma distinção entre ao menos dois tipos de bens digitais: os patrimoniais, que têm um valor econômico, e os não patrimoniais. Alguns bens digitais são licenciados por meio de serviços por assinatura, como a sua biblioteca do Kindle Unlimited ou seus jogos na Steam, enquanto outros são de fato comprados ou adquiridos, como por exemplo uma Bitcoin ou outra criptomoeda. Mas, em ambos os casos, nós estamos falando de um bem digital que possui um valor patrimonial. E nesses casos é relativamente fácil determinar um valor para esses bens digitais. Por exemplo, a partir do quanto a pessoa pagou ou do quanto aqueles bens valiam na data do óbito. Quando um bem foi de fato comprado, fica mais fácil passar adiante para os herdeiros. Mas quando nós estamos falando em milhares de reais investidos em livros ou jogos que estão condicionados a um login e a um serviço de assinatura, nós estamos longe de ter um consenso sobre como fazer isso. Isso porque, nesses casos, o consumidor estava adquirindo apenas o direito de uso daqueles livros ou daqueles jogos, e não a propriedade sobre eles. Então, em outras palavras, o falecido não era de fato o dono daqueles bens digitais para poder passar alguma coisa adiante, e os termos de uso que ele assinou seriam um contrato entre ele e a empresa, que não poderia ser transferido para os herdeiros. Isso é bem diferente dos seus e-mails, das suas mensagens privadas no Instagram e etc., que não possuem um valor ou uma natureza patrimonial, mas estão relacionados aos chamados direitos da personalidade.
São bens digitais, então, que têm uma natureza existencial, e aí já não é tão fácil determinar o valor. Então, a questão fica ainda mais complexa, porque são bens que ultrapassam a esfera econômica e que se relacionam não só aos direitos da personalidade da pessoa que faleceu, mas também podem ter implicações sobre a memória coletiva. Imaginem, por exemplo, as fotografias tiradas por aquela pessoa ou as mensagens trocadas por ela. Muitos juristas comparam essas mensagens a trocas de cartas ou correspondências. Será que a família deve ter acesso? Em geral, o argumento das plataformas é de que não seria possível transmitir bens digitais para os herdeiros, porque esses bens estariam ligados a contratos intransferíveis. Algumas plataformas até oferecem a opção de fazer um testamento digital informal. Basicamente, o usuário pode escolher, ainda em vida, quem deve ter acesso à sua conta ou perfil quando falecer. Em geral, esse é um acesso limitado, diferente daquele que o usuário tinha. Também existem cofres de senha que funcionam de forma parecida para que os herdeiros possam ter acesso às diferentes contas daquela pessoa, se necessário. Mas como ficam os herdeiros de quem não utilizou esses recursos? Ao menos no Brasil, ainda não existem normas específicas para a herança digital, ou seja, para que alguém possa de fato herdar esses bens digitais. Existem poucas decisões judiciais sobre o assunto, mas é possível que a reforma do Código Civil traga novas regras para esse tipo de herança. Uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo chamou a atenção porque garantiu o direito de uma herdeira ao patrimônio digital da filha falecida, com 2 argumentos principais. Em primeiro lugar, o tribunal entendeu que esse patrimônio digital tem um conteúdo afetivo e econômico, e por isso pode sim fazer parte da herança. E, em segundo lugar, no caso não haveria nenhuma violação aos direitos da filha que não havia se manifestado contra o acesso dos seus bens digitais pela sua família. Em geral, quando existe um valor econômico ligado a um bem digital, é mais fácil incluir esse bem na herança. Mas também existem bens que têm apenas um valor emocional, afetivo ou existencial, e existem bens mistos com as 2 características. Um perfil qualquer nas redes sociais pode ter valor existencial, mas não tem necessariamente um valor patrimonial. Já o perfil de uma celebridade ou de um influenciador é um bem digital misto, tanto pessoal quanto patrimonial. O nosso Código Civil traz as regras para bens e para herança e atualmente está em debate a sua atualização para refletir todas essas mudanças recentes na sociedade. Patrimônio digital, então, é o conjunto de ativos intangíveis e imateriais com conteúdo de valor econômico, pessoal ou cultural pertencentes a um indivíduo ou entidade existentes em formato digital. Hoje, quase todo mundo possui contas em redes sociais, acervos de fotos e vídeos em nuvem, carteiras de criptomoedas, blogs, bibliotecas digitais, avatares em jogos e tantos outros bens digitais. Esses bens, apesar de imateriais, podem sim ter um grande valor tanto afetivo quanto econômico. O problema é que o Código Civil atual não tem regras específicas para esse tipo de patrimônio, e isso cria uma insegurança jurídica. Os herdeiros muitas vezes não sabem se têm ou não direito de acessar esses conteúdos, e as plataformas digitais raramente colaboram com o fornecimento desses acessos. Com a falta de previsão na lei, uma saída possível é incluir orientações sobre esses bens no testamento. O Código Civil permite que quem faz um testamento disponha não só sobre os seus bens patrimoniais, mas também sobre outras questões de caráter não patrimonial. Ou seja, é possível indicar por escrito quem poderá acessar suas contas digitais e quais conteúdos devem ser apagados ou mantidos após a morte. Mas é possível que, para que esse testamento seja respeitado, seus herdeiros precisem ainda assim recorrer à justiça. Além disso, essa solução é limitada porque nem todos fazem testamento e a maioria das pessoas sequer para pensar sobre o que vai acontecer com os seus bens digitais no futuro. Então, se a proposta for aprovada,
vai ser permitido o acesso pelo herdeiro às mensagens privadas da conta do falecido, desde que, por decisão judicial e desde que comprovada sua necessidade, preservando o direito à privacidade de terceiros. Até que essas mudanças legislativas ocorram, a única solução mais segura continua sendo o testamento. Mas mesmo assim, como eu já disse, ele não resolve todos os problemas, ainda mais porque só pode fazer parte da herança ou do testamento aquilo que é de propriedade de quem faleceu. Então, os serviços por assinatura não entram nesse critério, sejam assinaturas de bens físicos ou digitais, e os herdeiros simplesmente não vão ter acesso caso eles não tenham a senha. A ideia de propriedade está passando por grandes transformações e elas nem sempre são boas. Empresas de todos os setores estão aderindo ao modelo de subscription ou serviços de assinatura, o que torna o consumidor dependente e impede que ele tenha controle sobre os seus bens digitais, seja para usar em vida ou para deixar para os seus herdeiros. No final das contas, os serviços de assinatura geram dependência financeira e ilusão de propriedade, mas fica cada vez mais difícil fugir desse modelo. Se eu quiser assistir um filme ou série, eu tenho poucas opções além de contratar uma plataforma de streaming. Muitos livros que eu preciso para o doutorado não estão disponíveis em versão física e minha única opção é pagar pelo direito de acesso a um e-book. Essa ilusão de propriedade é uma questão ainda mais complexa quando nós estamos falando de bens digitais. Apesar de eles não existirem fora do meio virtual, são bens que podem ter um valor às vezes maior do que bens físicos, mas ao mesmo tempo não têm uma proteção própria pela lei brasileira. Então, se a herança de bens digitais já é controversa, a situação fica ainda mais complicada quando as assinaturas entram em cena, porque sequer somos donos daqueles bens pelos quais nós pagamos todos os meses. E o que fazer diante de tudo isso? Bom, eu não tenho uma resposta e pode ser que as coisas continuem mudando muito rapidamente, inclusive a nossa lei. Enquanto isso, eu acho que o que nos resta é refletir sobre essas questões, sobre como nós consumimos os serviços de assinatura e qual é a nossa relação com os bens digitais. Se eles são importantes, se eu quero que meus herdeiros tenham acesso às minhas contas ou não, e assim por diante. Você não precisa fazer um testamento formal no cartório, mas pode usar outros recursos para tentar garantir que as pessoas próximas vão ter acesso ao que realmente importa no dia em que você não estiver mais aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e tenha te motivado a pensar sobre a forma como nós consumimos os serviços por assinatura e qual pode ser o impacto disso, principalmente quando nós estamos falando dos bens digitais. Confira na descrição do vídeo os links e referências e se quiser deixar um comentário, eu vou adorar saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você gostou ou quer me apoiar, me acompanhe nas outras redes sociais e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!